planos novos. E hoje eu trouxe esse cara maravilhoso aqui para papear com todo mundo. Meu querido, muito boa noite, Ivânio Dickmann. Como você está? Eu estou bem, estou bem. Que vontade de te abraçar, Irene. Estou com saudade de você, de nós se encontrar. Eu que os digo. Estou muito feliz mesmo de compartilhar com vocês um pouquinho sobre gamificação. Tenho me dedicado a isso nos últimos 6 meses com muito afinco. Era uma coisa que eu vinha amadurecendo há muito tempo. É um prazer poder compartilhar com a Core. O prazer é todo nosso, meu querido. Hoje nós vamos sugar tudo isso aí que você está pesquisando, tudo isso aí que você já sabe, porque a gente quer aprender de tudo aqui, porque esse tema é muito quente, muito atual, mas a gente está cheio de dúvidas. Opa, peraí que vocês estão caindo aqui. Peraí, deixa eu botar vocês aqui direitinho, será que tá bom? Esse microfone aqui, eu estou precisando, gente, de um microfone sem fio, de um fonezinho aqui sem fio, para a gente ter mais mobilidade. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Acho que agora deu, né? Então, a gente está precisando aprender muita coisa com você, meu querido. Gente boa, sejam todos muito bem-vindos, vão chegando aí. Já estou vendo meu querido amigo Josias, que já entrou aqui na casa. Já estou vendo muita gente boa entrando aqui também na nossa casa para assistir a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, vocês vão gostar muito do nosso tema. Ele está bem redondinho para vocês hoje. E é isso que eu quero. Todo mundo aí compartilhando o que já sabe, compartilhando perguntas, dúvidas. Vamos embora, vamos aprender. Olha o nosso querido Rafael Arenhaus, nosso mentor aqui da Core, gaúcho também, como o Ivânio, também está com saudade de ti, viu? Está dizendo aqui, só passei para dar um abraço. Abraço, Rafa, meu querido, coisa boa. Então, gente, hoje o papo tá bom demais, né? A gente trouxe esse gigante que é o Ivânio, parte dos Gêmeos, a gente fala dos Gêmeos sempre, né? O Ivânio, dos Diálogos Freirianos, um parceiro nosso, que vai ensinar hoje sobre game. Mas olha o título que a gente deu para essa live, Jogar Antes de Gamificar. O que é isso, gente? Eu estou cheia de perguntas, eu fiz uma lista imensa aqui de perguntas. Então, vem comigo que a gente vai responder essas coisas juntos, tá? O Ivânio é historiador, pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas e Projetos Sociais, tem certificação internacional em PMD ProOne, em Gestão de Projetos Sociais, mestre em Serviço Social na PUC, doutorando em Educação, autor, entre outras, da obra Primeiras Palavras de Paulo Freire, Pedagogia da Liderança Popular, 365 Dias com Freire, organizador de evento online. Esse cara é gigante, é incrível. Vocês precisam seguir aí também o Diálogos Freiriano e seguir o Ivânio Dickmann aí nas redes sociais, tem muita coisa para a gente aprender com ele, tá bom? Querido, quero começar agradecendo mais uma vez pela sua participação, por você estar aqui conosco na nossa rede, na nossa casa. É sempre uma honra, sempre uma honra falar contigo, é uma honra imensa aprender contigo nessa noite. E eu queria que você começasse, Ivânio, falando para a gente sobre o título, Jogar Antes de Gamificar. Eu estava achando que era tudo a mesma coisa, e aí eu vi que você diferenciou e fez uma tríade ali, né, diferenciando jogo de diversão, jogo de aprendizagem e gamificação. Vixe, dei uma pirada. Explica isso tudo para a gente, meu querido. Estou pensando aqui. Eu tenho dialogado muito com pessoas que têm pensado a gamificação, que têm escrito sobre gamificação, que têm publicações nesse sentido. Tenho lido muito, muito, muito e criei um jeito meu de pensar a gamificação na educação, tá? E eu faço uma breve distinção entre jogo educativo e gamificação no seguinte sentido, só para introduzir para a gente aqui. O jogo educativo, para mim, é a própria atividade pedagógica. Tá? Então, a ação pedagógica do dia, daquele período, daquele turno, é um jogo educativo, ele é completo, assim. E a gamificação são alguns elementos pensados da experiência de jogo, da ideia de jogo, inseridos numa ação pedagógica. E eu acho que junto aqui a gente vai poder elaborar e exemplificar isso aqui. E o título que nós sugerimos aqui, que é Jogar Antes de Gamificar, é o seguinte: ninguém dá o que não tem. Então, os profs que querem usar jogo educativo e gamificação, eu pressuponho, não como uma obrigação, mas como pelo menos uma compreensão que nós devemos ter, de que nós tenhamos tido experiências gamificadas ou que nós saibamos jogar. Por quê? Porque a estrutura do jogo, né, a experiência de jogo, ela tem que ser vivida pelo educador para ele executar com mais eficiência. Aí, tem alguns jogos que a gente joga mais, outros que a gente joga menos. De toda forma,
nós precisamos jogar antes de gamificar, porque nós precisamos entender o jogo. Eu vou compartilhar com vocês hoje os 4 pilares do jogo, que eu organizei a partir das minhas leituras, e aí, entendendo esses 4 pilares, o educador começa a mirar com mais atenção, olhar com mais atenção uma experiência com jogo educativo e com gamificação, e torna ela muito mais poderosa. Para quê? Para fechar aqui minha fala introdutória, para gerar conhecimento. Nós não usamos jogos educativos e gamificação na educação para fazer aula legal, tá? A aula vai ser legal, mas ela vai produzir conhecimento, isso é fundamental, senão não tem sentido educar, né? É só passar por uma experiência legal, divertida em sala de aula, aí no final a pessoa pergunta, o que aprendemos hoje? Ah, nós jogamos. Não é esse o objetivo que eu estou dedicado a pensar, é construir essas experiências e vivências gamificadas para produzir mais conhecimento em sala de aula ou em qualquer outro espaço educativo, tá bem? E também não está proibido, né, Ivânio, que a aula seja legal, né, gente? A gente pode fazer uma aula com um jogo e a aula pode ser legal. Também é bacana a pessoa sair de uma aula achando que legal que foi essa aula que eu tive. Não está proibido, né, gente? Então, vamos tentar. Você considera, eu acho, já até imagino a tua resposta, mas queria que você comentasse um pouquinho. A gamificação é uma inovação em educação? Estou perguntando isso porque o nosso querido Josias está por aí, ele pesquisa bastante sobre metodologias de inovação e tal. A gamificação é uma inovação, Ivânio? Ó, é novo e é inovador. Mas veja bem, o Marcelo Fardo, meu amigo, que pesquisa há muito mais tempo do que eu, desde 2010, 11, que ele pesquisa gamificação em educação, e ele brinca, né? Quando eu cheguei, Ivânio, era tudo mato, né? Só tinha livro em inglês, ele tinha que ler tudo em inglês, e para nossa sorte, para nossa da educação brasileira, ele sabia ler inglês, então ele mergulhou em várias leituras. Por quê? Porque o Brasil está atrasadinho nessa pegada, né? Nos Estados Unidos, na Europa, você faz isso há muito mais tempo, 20, 30, 40 anos, e nós estamos agora navegando. Então, mas é uma metodologia ativa muito interessante no seguinte sentido. Ela inova porque surpreende os alunos, ela cria uma dinâmica dentro da escola muito legal, né? E é uma inovação, né? Por quê? Porque traz para o espaço pedagógico uma experiência que todo mundo gosta, que é a experiência do jogo. Porque, vejam bem, quando a gente está com um tempo livre, o que nós tendemos a fazer com os nossos amigos, nossos familiares? Jogar, né? O jogo, ele não preenche um tempo livre, ele faz parte do tempo livre, porque ele é algo muito fluido, muito leve de se fazer. E aí, a inteligência está em trazer essa experiência positiva para o espaço pedagógico, para a gente poder produzir conhecimento com esta leveza, né? Sem aquelas aulas chatas, extremamente expositivas, onde eu brinco sempre, o professor fala, e os aluninha dorme, né? Aí não dá, né? Então, o jogo ajuda a criar essa dinâmica em sala de aula, sem dúvida. Agora, Ivânio, a gente tem uma piração, uma obsessão por conteúdo, né? A gente tem o que eu chamo aqui na Core sempre de conteudite. A gente padece dessa doença, né, meu amigo? Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, ó, como é que a gente faz para colocar esse conteúdo no jogo? Todo conteúdo pode ser trabalhado? Pode ser gamificado? Vou exagerar, tá, Irene? Pode, tá? Pode. Tá. Quer dizer que eu sei fazer isso? Não. Quer dizer que você vai conseguir fazer isso? Não. O professor de história vai saber fazer na história, o professor de geografia vai saber fazer na geografia, ou de matemática na matemática. Acontece muito comigo aqui, desde que comecei a trabalhar forte agora o tema da gamificação nas redes sociais. O pessoal me manda inbox aí direto assim, Ivânio, eu vou fazer uma aula de inglês, eu queria uma ajuda. Eu não dou aula de inglês, meu. Entendeu? Eu não dou. O professor de história me chama porque eu sou historiador. Eu brinco que eu sou um historiador não praticante, né? Porque eu sou formado em história, mas nunca dei aula de história. Sempre transitei pelo campo da educação popular. Eu nunca fui dar aula de história. Só lá na experiência de docência obrigatória da faculdade. Não que eu não goste, não que eu não curta. Alguns conteúdos até eu me viro. Mas, então, sim, todo conteúdo pode ser gamificado. Qual é que é a dica, Irene, que eu dou para os profs que dialogam comigo? Gamifique as tuas aulas que estão ruins. Gamifique as tuas aulas que tu está tendo problema em produzir conhecimento, que tu está tendo problema em expor o conteúdo e as criançadas não conseguem entender nada. Não gamifique as aulas boas. As que já estão boas, deixa quieto, entendeu? Vai no que eu chamo de necessidade pedagógica. Onde está a minha dor enquanto professor ou professora?
Qual é a aula que eu saio de casa e digo, putz, hoje vai ser aquele conteúdo, o ano passado e retrasado, as aulas foi uma M. Não fluiu, não deu certo, eu levei slidezinho, eu levei filmezinho, mas não deu certo. Talvez um jogo, inclusive produzido em sala de aula, com os alunos e as alunas, possa ser uma ferramenta pedagógica útil. Eu exagero nos cursos online que eu dou, nos eventos gratuitos, inclusive vai ter um agora em novembro, 5, 6, 9, 10, eu digo o seguinte, você pode gamificar qualquer aula, qualquer conteúdo, qualquer turma. Então, do prezinho ao pós-doc, você pode gamificar. E eu vou te dizer, eu fiz experiência com a minha turma de doutorado outro dia, que eu sou doutorando, né, que você lembra no início da aula, nós fizemos uma experiência gamificada num seminário no doutorado e foi top. Tá? Os profs que compartilham comigo lá da comunidade Game Educar, que estão gamificando na pós-graduação, na graduação, no ensino médio, no ensino fundamental, tudo está funcionando. Claro que os professores têm que se dedicar a aprender as estratégias, comigo é um caminho, mas tem leituras e tudo mais, para poder usar nos seus conteúdos. Mas é bem importante que a gente vá dominando, né, cada vez mais metodologias ativas para dinamizar os nossos conteúdos. Oi, Vânia, você falou, aí o professor de história vai aplicar em história, geografia em geografia. Mas aí dá para a gente pensar em aprendizagem baseada por projeto, também gamificando isso, ou seja, inserindo na gamificação esses conteúdos todos misturados? Sim, dá, porque veja bem, quando você está desenvolvendo um conteúdo a partir de um projeto, você precisa gerar engajamento, envolvimento, né? Estimular a pesquisa, estimular a leitura, estimular a produção. A gamificação, que são alguns elementos pensados do jogo, você pode jogar dentro, por exemplo, você pode criar uma questão coringa, um ponto coringa do trabalho, você pode criar um placar, que é estou dando exemplos bem banais aqui, mas um placar para ver, e tem 4, 5, 6 desafios dentro desse projeto, que a criançada vai conquistando, né, respondendo aos desafios e vai aumentando os seus números no placar, que pode ser pontuação, pode ser para ser recompensado com alguma coisa. Então, você pode gamificar os teus projetos, saca? E aí você inserir uma dinâmica diferente numa atividade pedagógica, talvez mais rotineira que você tem. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Um prof que eu dou aula na pós-graduação lá no Chapecó, de gamificação, ele disse, professor Ivânio, eu estou pensando em usar uma palavrinha cruzada para trabalhar adjetivos e substantivos. Eu disse, show de bola, mas isso aí tu já fez? Ah, eu sempre faço, a criançada até que gosta. E diz, quer ver você fazer funcionar legal uma palavra cruzada? Dá lá com 10 palavras para ele achar e dá um tempo. O elemento tempo é um elemento do jogo, só pensar no futebol, né? Nos 44 minutos do segundo tempo, o jogador enlouquece atrás daquela bola. Por quê? Porque o tempo está acabando. Então, se você usa o elemento tempo numa palavra cruzada, que tem 10 palavras para achar, para preencher na palavra cruzada, e você diz, botem a folha em cima da mesa, a turma toda, vocês têm 10 minutos, 1 minuto por palavra para vocês colocar na palavra cruzada. Isso já dá outra dinâmica para a palavra cruzada. E ainda eu disse para ele, e manda as crianças, quando ele ia fazer um caça-palavras, perdão, eu disse, quando achar as palavrinhas, falar em voz alta. Os coleguinhas que ainda não acharam, ficar mais doido ainda, tentando encontrar. Você cria uma dinâmica super divertida, a criançada vai achar os adjetivos, vai achar os substantivos, e todo mundo vai querer mais na próxima aula. Como eu digo, vai ficar esperando o professor na porta antes dele entrar, entendeu? Bacana, Luiz. E você tem cases de sucesso? Você tem, assim, escolas que já estão adotando isso, ou professores que possam testemunhar essa coisa maravilhosa do aluno estar esperando na porta e não esperando na porta para fugir da aula? Isso. Olha, é muito massa. Todo dia, sabe que eu tenho a comunidade Game Educar, que eu coordeno, né? E a gente tem lá 354 professores, né? Uhum. E é todo dia o pessoal compartilhando. Eu fiz, um professor essa semana passada fez uma gamificação no encontro com os professores de planejamento e disse que foi uma piração. Então, assim, ó, é mágico, é poderosíssimo. Eu estou juntando, Irene, num livro que a gente vai publicar no ano que vem, todas as gamificações de jogos educativos que a comunidade está desenvolvendo, tá? Só para você ter uma ideia, no último evento online que a gente fez, eu fiz um desafio chamado Desafio Q2+, que era qualidade, quantidade e mais. E nós tivemos mais de 1.580 jogos educativos compartilhados no desafio. 1.580. E em 3 dias... nós usamos uma ferramenta que eu desenvolvi, que chama ferramenta de modelagem de jogo educativo.
nós botamos e fizemos um concurso, óbvio que foi gamificado, esse desafio é uma gamificação, eu gamifiquei a participação das pessoas no meu evento online. Por que eu queria? Qual era o meu objetivo no evento online? Que os profs percebessem que essa ferramenta de modelagem era de uso imediato. Você baixa ela, olha para ela e começa a usar. E aí eu fiz o desafio e eu premiei com uma vaga gratuita dentro da comunidade, Game do Car, que ela é paga. Eu premiei quem fizesse mais jogos. Sabe quantos jogos a ganhadora mandou para a gente em 3 dias? 74. Que é isso, gente? Que então, olha só. Está tudo aberto, fica disponível, a gente pode entrar lá e a gente tem acesso a ele? Não, nós estamos organizando isso por temática, por estilo, e estamos organizando um big livro para o ano que vem, vai sair provavelmente em fevereiro ou março, que vai ter mais de 3.000, 2.000 jogos e gamificações que nós vamos disponibilizar online, gratuito, para baixar o PDF, e quem quiser ele impresso vai ter também, mas aí é outra história. O que vale é que vai estar grátis, por quê? Qual é o objetivo desse livro, Irene? É acabar com as desculpas dos profs. Ah, mas eu não sei fazer um jogo. Ah, mas eu não sei como é que funciona a gamificação. Com 3.000 jogos e gamificações na mão, você só tem 52 semanas no ano, você não precisa gamificar todas elas. Então, vai ser uma revolução esse livro. Esse livro vai ter acesso gratuito. Todo mundo, sim, é só baixar o PDF. Se quiser imprimir, vai ter para vender impresso também, eu acredito que vai ter algumas cópias, mas nós queremos auxiliar os profs a abrir a mente. Porque o que eu estou dizendo, Irene? Não precisa ser gênio para gamificar. Não precisa ser uma pessoa super e mega, ultra criativa. Só precisa entender qual que é a sua necessidade pedagógica ou qual que é o seu objetivo educativo. Isso é um processo simples que se aprende. Eu ensino isso online gratuitamente nos vídeos que eu faço, porque essa é a virada de chave que aconteceu comigo, né, que eu comecei a entender que era útil e tenho ensinado e compartilhado isso. Então, esse livro do ano que vem vai ser, sim, muito legal. Vamos fazer uma live de lançamento dele aqui também. Ah, adorei! Já está aceito isso. Olha só, aqui no nosso grupo está o pessoal da Eurecando, que também trabalha com gamificação. Gente, Norberto, queridão, olha aí, vai falando, vai vendo o contato desse homem aí, que eu tenho certeza que vocês podem fazer trabalhos incríveis juntos. Também está a nossa querida Sheila Baum, que trabalha com educação socioemocional por meio de jogos. Os jogos maravilhosa, né? Já vai fazer uma parceria aí com o Ivânio, com certeza. Então, tem muita gente bacana aqui disposta a abrir a mente, disposta a trabalhar a tecnologia, disposta a aprender coisa nova, né? O Eurecando está dizendo aqui, ó, entender a diferença entre aprendizagem baseada em games e aprendizagem gamificada. É isso aí. Ô Ivânio, a melhor definição que você encontra para gamificação? Sou de letras, não tenho nada a ver com game, nada a ver com tecnologia. Como é que a gente define para essa pessoa tão distante desse mundo todo, nerd, game e tal, o que é gamificar? O que é isso? Perfeito. Nas leituras que eu tenho feito, tem muitas coisas comuns e alguns pontos que, conforme o autor, a autora, dá algumas especificidades. Mas o que todo mundo concorda, tá? Que gamificar na educação, porque você pode gamificar no comércio, tá? Na indústria, no mercado. E, inclusive, as empresas fazem isso há muito tempo, né? Dão aqueles prêmiozinhos para você estimular a comprar aquele salgadinho, aquela batata frita, aquele refrigerante. Isso é muito comum, a gamificação no mercado. Nós estamos trazendo isso para dentro do espaço educativo. Qual é que é a definição que eu encontro como consenso? Gamificar é utilizar ideias e a dinâmica e os elementos de jogos na educação. O que isso significa? Significa você entender como é que um jogo funciona, por que ele é legal, por que ele é engajador, e você saber o que tem de potência, pegar essa ideia e trazer para o teu espaço pedagógico. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de baralho, sou apaixonado por baralho, tenho uma coleção aqui. Aí no baralho tem uma figura que me encanta, me seduz há muito tempo, que é o Coringa. O que é um Coringa num jogo? É uma carta que substitui qualquer outra carta. Então, ela te dá um poder a mais que as outras cartas não têm. Ela pode ser encaixada em qualquer lugar. Aí, vamos dizer que eu queira gamificar uma prova na minha escola. Uma prova, tá? Para usar um exemplo bem clássico. Eu posso usar, na prova, uma pergunta Coringa. O que é uma pergunta? Isso é gamificar a prova, porque eu estou trazendo uma ideia de jogo que é o Coringa para dentro da prova. O aluno pode escolher entre as 10 questões que eu dei para eles, uma
para ele não responder, porque ela é coringa, ela tem um poder diferente das outras questões. Olha que interessante que um professor vai dizer, mas os alunos vão ficar deitados nas cordas, vão responder só 9. Não, prof. O que vai acontecer quando você receber todas as provas? Você vai identificar quais os conteúdos que os alunos escolheram não responder, porque essa é a realidade do conteúdo que eles têm. Por que eles escolhem não responder uma pergunta? Provavelmente porque eles não sabem responder aquela questão. Você vai ter um relatório da turma de quais conteúdos você deve revisar depois da prova. Então, a gamificação não é só para os alunos, ela é para o prof também, entendeu? E isso é gamificar. Uma ideia de jogo numa atividade pedagógica. Veja que eu não criei um jogo para a prova. Eu usei uma prova que todo mundo usa e simplesmente eu utilizei uma ideia de jogo, que é a ideia do Coringa. Assim, nós podemos fazer com todos os outros elementos de jogo. Posso usar rei e rainha, posso usar um checkmate, posso usar naipes, posso usar algum outro elemento, o dado. Eu posso usar qualquer elemento numa atividade pedagógica. Desta forma, eu estou trazendo a experiência positiva. Agora, atenção, eu tenho que escolher para gamificar aquilo que a minha turma vai curtir, vai gostar. Eu não posso usar qualquer coisa na gamificação, esse é papo de uma outra hora. Mas é por aí. E é isso mesmo. Orientando lá, o Norberto está dizendo isso pra gente. Não, tomar o cuidado de não achar que o Kahoot é gamificar, né? Ele diz que gamificar tem um contexto e não só o item do score e tal. Exato. Bacana, legal. Que bom. Gente, que beleza, que maravilha isso tudo aqui. Ô, Ivânio, mas ajuda a gente, assim, ó, lá na prática, lá na minha escola, eu quero começar com esse negócio de gamificar e eu não sei por onde começar. E aí você tem lá um videozinho no teu Insta, que eu andei estudando, que fala sobre as etapas para gamificar. Que é isso? Quais são as etapas para você, para a gente começar a pensar em gamificação? Por onde que a gente começa? Eu recomendo um caminho de 3 passos, tá? Que é o seguinte, primeira coisa, e tem a ver com o tema da aula de hoje, jogar antes de gamificar. Eu sugiro que os profs revisem os jogos que sempre jogaram, entendam essa dinâmica do jogo e comecem a saber ler o jogo nos seus 4 pilares, na meta, na dinâmica, mecânica e elementos. Então, entender os jogos é o primeiro passo. Entender o que é atrativo, o que é engajador naquele jogo, para você poder trazer para a tua atividade. Depois disso, você avança, então, para uma experiência de jogo educativo, que é o quê? É um jogo que é irrigado por uma necessidade pedagógica e um objetivo educativo. Então, esse jogo vai ser o teu instrumento pedagógico para gerar conhecimento dentro do teu conteúdo. E, por último, o terceiro passo, então, é o que eu chamo de desconstrução, que é, em vez de você levar o jogo inteiro, você leva só alguns elementos, como eu dei o exemplo do Coringa, por exemplo, na gamificação. Por que eu sugiro ir nesse passo a passo, esses 3 passos? Porque assim, você sai da inércia, você começa a fazer alguma coisa, você começa a exercitar e vai evoluindo. Por quê? Porque a gamificação, que é a desconstrução do jogo, é um movimento um pouquinho mais complexo para os game educadores iniciantes. Já usar o jogo já é mais corriqueiro. Se você pensar, os profs aprendem até na faculdade. Faz lá o joguinho da memória das cores, o joguinho da memória dos números. Ontem à noite eu estava jogando com a Catarina e com a Cida o joguinho da memória do alfabeto. E nós se divertimos mais de hora. E a Cacá está aprendendo, né? Minha filha tem 5 anos, está aprendendo as letrinhas. E aí virava o D, tinha lá um bichinho que a prof tinha preparado. Virava o M, tinha uma figurinha. E a gente falava a letra, perguntava. Tinha uma dinâmica muito bacana. E é um joguinho da memória, é um jogo simplíssimo e que nos divertiu um tempão. E, ao mesmo tempo, a Cacá está decorando, né? Guardando na mente dela a forma das letrinhas e o som das letrinhas. Então, você não precisa começar com um jogo programado por um programador no computador, na internet, online. Não. Você faz com papel e caneta em casa. Você começa com simplicidade. Esse é o segredo para você sair do lugar e começar. Depois, você vai achando Kahoot, Quizlet, tudo que já está pronto online, que vai ganhar sentido conforme você for evoluindo na tua compreensão da utilidade dos jogos educativos e da gamificação. Então, você está me dizendo que eu não preciso ter recurso tecnológico para eu gamificar qualquer coisa. Então, se eu sou um professor de escola pública, que sempre não, mas na maior parte das vezes dispõe de pouco recurso, de pouco investimento para
tecnologia, não tem problema. Eu também posso gamificar sem isso. Perfeito, e eu tenho feito um esforço permanente, Irene, justamente nesse sentido. O meu olhar está nas escolas oprimidas, então, onde não se tem recurso, né? Você foi generosa, então não tem recurso na escola pública. Algumas até tem, mas a maioria não tem. Então, como é que a gente faz? Aí eu pressuponho o seguinte: quanto mais simples o jogo, mais potência ele tem, porque ele pode ir para qualquer lugar. O pessoal me pergunta, Ivani, como é que gamifica online? Do mesmo jeito que gamifica com papel e caneta, porque a dinâmica é a mesma, você só vai usar uma ferramenta que está disponível online. Mas se você não sacar qual é que é a meta, a dinâmica, os elementos desse jogo, ele não vai fazer sentido, que o pessoal falou agora. Não adianta usar o Kahoot se você não sintonizar ele na dinâmica certa. Então, é possível sim, e essa é uma preocupação que eu tenho quando eu penso a gamificação. Aliás, Irene, essa é, eu acho, sem falsa modéstia, a diferença entre eu e os demais pesquisadores da gamificação. Eu estou olhando para a gamificação com um interesse e olhar sobre os professores e professoras que não têm dinheiro para gamificar. Então, como é que a gente gamifica? A gente gamifica o que nós temos, com EVA, com papelão, com folha de ofício, com canetão, com canetas coloridas, e nós temos que conseguir sair da nossa inércia aí. Quando a gente fizer isso, os resultados pedagógicos vão aparecer e nós vamos ganhando, a partir do testemunho, mais espaço, mais recursos e conseguindo fazer outras coisas maiores depois, entendeu? Perfeito. A gente tem perguntas aqui, eu vou passar para você as perguntas que a gente tem na Core agora, mas eu queria entender uma coisa. Como é que faz para fazer parte dessa comunidade de game educadores de que você falou? Como é que entra nisso? Eu já quero fazer parte, gente. Como é que entra? Show! Serão todos e todas muito bem-vindos. Funciona assim. Por enquanto está funcionando assim. O 2021 estamos planejando um jeito diferente, mais prático e mais rápido. Eu tenho um princípio, que eu quero o seguinte: eu quero que as pessoas me conheçam esse meu jeito de educar, conheçam os meus princípios sobre a gamificação e só depois entrem na comunidade. Eu estou assim agora. Isso, de certa maneira, exige que eu prepare eventos online, porque eu opero pelo Brasil todo através da internet. Então, as pessoas fazem o seguinte: participam dos meus eventos online que são gratuitos, né? Vai ter um agora, 5 e 6 de novembro, 9 e 10. Serão 4 aulas, quinta e sexta, segunda e terça, 5 e 6, 9 e 10 de novembro. Participa desse evento online, eu compartilho as perspectivas e ensino um monte de coisa sobre jogos educativos. Esse evento vai ser focado em gamificação especificamente. E aí as pessoas me conhecem. No quarto dia, eu abro inscrições para a comunidade, tá? Hoje, para participar da comunidade, ela é paga, é uma anuidade, você acessa todo o conteúdo durante um ano, 12 meses. A comunidade, gente, não é um curso, tá? De gamificação de jogos educativos. Eu brinco que a comunidade, Irene, é um curso sem fim. Por quê? Porque ela tem um conteúdo básico que já está lá gravado, que são 5 módulos, com 5, 6 aulinhas cada um. Módulo 1, jogos de diversão. Módulo 2, jogos educativos. Módulo 3, gamificação. Módulo 4, quem vai jogar. E módulo 5, prototipagem e playtest. Como é que você executa, né? Da forma correta. E aí depois tem aulas toda semana, quinta-feira, 8 horas da noite. Aulas novas a partir da demanda da própria comunidade. E na segunda, às 14 horas, uma mentoria com alguém que é membro da comunidade, que quer tirar uma dúvida, que precisa resolver um problema e não conseguiu sozinho. Eu dou um atendimento especial que fica disponível dentro da comunidade. A anuidade da comunidade hoje custa R$ 497, também, e não vai mudar esse preço provavelmente no ano que vem, e você tem acesso, como eu disse, a 12 meses a todo esse conteúdo. Inclusive, temos um grupo secreto no Facebook, que é o nosso Happy Hour, que a gente brinca lá, as pessoas compartilham as gamificações que fazem, os jogos que fazem, então lá vira um turbilhão de troca gigantesco. E dentro da plataforma da comunidade, que eu brinco, lá é a nossa escola, então lá a gente só estuda, só faz comentários sobre as aulas, não compartilha nada fora da centralidade do tema. E o grupo do Facebook, aí é só alegria, que brinca, troca, se provoca, pede ajuda, né? Já saiu jogos lá feito a 4 mãos, uma belezura. Uma prof começou, travou, o outro prof lá de Minas, faz assim, faz assado, professor de São Paulo, eu também já fiz isso, olha esse PowerPoint, e nasceu um jogo a 4 mãos. Foi lindíssimo, isso está começando a fluir. É assim que faz parte da comunidade, participando do evento online, para depois tomar a decisão se quer ou se não quer. Então, vocês já sabem aí, gente, eu compartilhei aí o link do Instagram do Ivânio, vocês entrem lá no link, vocês já vejam as datas, vejam como é que faz para fazer parte disso tudo,
e vão construindo essa comunidade. O bacana é isso que ele falou, uma comunidade de aprendizagem é um lugar que todo mundo ensina, todo mundo aprende e, portanto, o saber é infinito e compartilhado exponencialmente, vai crescendo o tempo todo. A gente nem sabe nunca onde é que vai dar. Uma comunidade de aprendizagem não está preocupada com onde é que vai dar, porque já está curtindo o percurso, sabe? Isso é que é o gostoso. Então, entrem lá que vocês vão gostar. Tem um monte de perguntas aqui, eu vou fazer algumas delas para vocês. O Norberto fez aqui, da Eurecando, fez aqui uma pergunta, não sei nem se eu sei ler isso, gente, que eu não tenho nada desse negócio. Está dizendo assim, ó, o que você acha de frameworks como Octalysis? Olha, o negócio disso é um ET para mim. E a questão de usar os tipos de narrativa, como jornada do herói, inimigo público comum e tal. O que você acha disso, Vânia? Eu acho assim, ó, o Octalysis eu também não sei o que é, eu não venço acompanhar. Surgiu tantas coisas no online agora, nesse período de pandemia, que eu não dou conta. Todo dia me conta uma coisa nova, eu vou lá dar uma espiada. Não sei. Mas tem alguns frameworks mais conhecidos, né? Como o Kahoot, como, sei lá... O que é um framework, gente? Ajuda a gente, o que é um framework? É um modelo pronto, que você já pega lá e bota as suas coisas dentro e já tá meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa, e ó, muita coisa legal. Não sou nem um pouco contra, acho que quem sacou já como é que funciona deve usar. Eu, eventualmente, também uso, então tá tudo bem. Acho que se o Octalysis é por aí também, show de bola. Agora, precisa dar sentido para ele e usar na hora certa. E o segundo pedaço da pergunta era o quê? Desculpa, eu me fugiu, eu ia falar. A questão de usar os tipos de narrativa como jornada do herói, inimigo público comum. Ó, tá muito na moda agora a jornada do herói, tá muito na moda o storytelling, tá muito na moda gatilhos mentais. Quem souber usar vai dar um passo gigantesco. É complexo, mas quem souber usar é poderoso, tá bem? Eu estou estudando particularmente a história da jornada do herói, porque quero construir um livro nos próximos anos que é um livro com uma história fictícia, né? Para dentro da educação. Então, estou estudando particularmente, estou comprando algumas coisas. Eu conheci, assim, en passant, né? A partir do mito e tal, mas eu acho que são bem legais. É legal porque gera engajamento, você gera conexão com essas histórias. Então, elas têm poder. Só tem que usar para o bem, né? Você tem que usar para o bem, da maneira certa. Essa é a receita que eu dou. Eu uso muita coisa que às vezes as pessoas me perguntam, mas tu usa isso? Uso, mas eu uso desvirtuando, entendeu? Para usar a expressão do Fausto Borba, né? Assim, desconstruindo e reconstruindo para o nosso... para as nossas necessidades, né? As ferramentas, dizia minha irmã, a Lisiane Silva, lá da Inc., a ferramenta ela é cérebro dependente. No fundo, a gente está dizendo que ela é dependendo da nossa consciência, né? Se a gente usar de forma conscientizada, vai funcionar. Se a gente usar de forma alienada, pode ser que não funcione e até estrague a nossa experiência educativa. Então, a gente tem que saber como é que a gente usa, né? Eu posso fazer um furo na parede com um preguinho, com uma furadeira ou com uma marreta. Eu tenho que saber usar a ferramenta. Qual é a ferramenta correta? Tá? Então, tá tudo bem. Beleza. A Patrícia, eu acho que é a Patrícia, né? Paty MRBSB diz, aceita participantes sem know-how com games? Essa eu acho que você responder que é sim, né? Basta que você participe dos eventos online, você já vai conhecendo todo mundo, vê se faz sentido para você. Gente, bacana falar com o Ivânio, porque a gente está falando de comunidade de aprendizagem, um negócio que a gente preza muito aqui dentro da COI. É muito importante criar comunidade de aprendizagem, porque você não fica dependendo de um guru, de alguém que você tem que seguir o resto da vida. Não, eu tenho certeza que nessa comunidade o Ivânio é um facilitador que vai estar ali ligando, vinculando, dialogando com os conhecimentos de todo mundo e fazendo todo mundo crescer junto. Com a maior humildade para dizer, não conheço isso, o que é? Me conta. É ou não é, Ivânio? É isso. A comunidade é um espaço onde a gente tem lá doutores e graduandos. Para você ter uma noção, Paty, do nosso movimento. Agora, todo mundo está interessado no mesmo objetivo, que é aprender a usar com mais eficiência gamificação e jogos educativos. O módulo 1 e 2, eles são completamente introdutórios. Tem alguns profs que passam lotado pelas aulas rapidão e vão para o módulo 3, 4 e 5. Por quê? Porque já tem noções. Quem não tem, vai saborear o módulo 1 e 2 diferente. E está tudo bem. Inclusive, a gente está no grupo lá do Facebook, às vezes tem perguntas bem complexas que a gente tem que parar e pensar, e outras que a gente consegue responder imediatamente. Mas todo mundo evolui, porque o destino é um só, né? O destino é aprender junto. Não tem problema nenhum. Você não precisa saber tudo de games para entrar na Game Educar. A Game Educar é justamente o caminho para quem quer começar a entender sobre gamificação e jogos educativos.
Pronto, Paty, então, ó, faça parte, vai lá, começa a ver Legal. as lives, começa a ver os vídeos, que você com certeza entra nessa O link da comunidade. inscrição tá na minha bio, tá? No Instagram. Então, se vocês querem participar desse evento próximo agora, em novembro, o link tá na bio do Instagram. Então, entra lá e vocês já se inscrevem. Olha, gente, tem mais pergunta aqui. Tem uma que eu não sei se é difícil ou se é fácil de responder. Eu acho dificílima. É assim, ó, a Carla Weber Carvalho, perguntando assim, usar a gamificação em aula e avaliação diagnóstica, como mensurar o nível dessa metodologia no ensino superior? Eita. Olha só que legal. Segunda-feira eu vou fazer uma mentoria com a Prof. Suzy, que ela é professora do ensino superior, e ela tá bombando com gamificação na graduação. As alunas dela estão pirando com elas, estão curtindo pra caramba. Olha só, não tem lugar, a gamificação é só para gurizada, para criançada. Não é. Nós adultos só não jogamos mais porque não temos tempo, tá? Isso já tem pesquisa comprovando, tá? Nós só não jogamos, depois dos 55, aliás, 60 anos, as pessoas voltam compulsivamente aos jogos. Por quê? Porque eu tenho 40, gente. Eu tô jogando horrores. Eu tenho 40 anos e eu adoro. Se quer me ver feliz, senta aqui na mesa, vamos jogar um baralhinho. E vamos jogar, é show. Então, assim, aliás, eu sou um baita crítico do ensino superior do jeito que ele é, no sentido de né, ficar depositando conteúdo na gente, empurrando xerox e vai lá abaixo. Eu acho que está mais do que na hora dos profs do ensino superior despertar. Por quê? Porque a próxima geração de profs, de game educadores e game educadores que estão chegando, vão ocupar o lugar desses profs ruins, e isso vai ser a próxima revolução na educação. Porque ninguém mais suporta professor chato. Eu sou um game educador, Irene, porque eu olhava para os meus profs na graduação e dizia, eu não posso ser isso. Eu não posso. Vim aqui, leiam, faz o xerox, o livro está no xerox. E aí nós sentava, ninguém lia, o professor fazia de conta que nós lia, ele fazia de conta que nós tinha aprendido, e passava por isso. Não pode mais ser assim. O ensino superior tem uma tarefa histórica fundamental no nosso país, que é de nos qualificar com eficiência, eficácia, com conteúdo, mas, sobretudo, com novas metodologias de ensino, para que nós, quando virarmos prof lá na vida real, a gente consiga fazer diferente. Se nós não aprender diferente, nós não vamos fazer diferente. Esse é o primeiro passo. É isso. A Paty está dizendo, mas é que nós não sabemos jogar. Então, gente, mas a gente quer que o aluno da gente aprenda um montão de coisa, vamos aprender a gente a jogar. Aprender a jogar é aprender a se divertir, a voltar a se divertir com aquilo que a gente faz, né? A grande questão da educação é essa sisudez. A gente diferenciou tanto brincadeira, diversão, de estudo e de aprendizado, que o negócio ficou chato pra caramba. Então, claro que a criança não quer aprender. Isso que o Ivânio está falando é muito importante. Se o ensino superior, se a educação superior não fizer esse papel de fazer o professor incorporar, eu insisto muito nessa palavra, passar pelo corpo a experiência da gamificação, por exemplo, como é que ele vai chegar lá fazendo isso, não é mesmo? É muito difícil, ele não vivenciou. O que ele vivenciou? Uma aula expositiva, com teoria e xeroteca, porque a gente fica igual doido lá, tirando cópia daquele quantidade infinita de texto, e aí vai fazer o quê? Quando chegar lá na educação básica, vai reproduzir tudo aquilo que teve. Então, a gente precisa olhar com muita amorosidade, muito cuidado para a educação superior, para que ela consiga reformatar esses cérebros, reconstruir cérebros mais criativos, mais corajosos e mais dispostos a aprender. Isso é muito importante. Bom, enfim... cadê? Você está fazendo parte de um processo evolutivo, não sei o que você quer dizer com isso, Paty, depois você conta para a gente, explica um pouco melhor isso. A Carla Weber diz, a educação superior hoje precisa se reinventar, a gamificação pode ser uma saída, né? É isso, a Paty está dizendo, na verdade não são ruins, é o formato da nossa educação. Paty, acho que ficou desconexo, eu não estou entendendo muito bem o que você quer dizer, traduz para mim num textinho só e eu passo aqui para o Ivânio. Mas isso que a Carla Weber falou, da educação superior hoje precisa se reinventar, a gamificação pode ser uma saída, super concordo, só tenho medo, né, Ivânio? Eu acho que você vai concordar comigo, de a gente também depositar todas as expectativas em uma única coisa. A educação ela é complexa, ela precisa de uma diversidade de técnicas, metodologias, abordagens e tal. Não é tudo, agora toda hora, o tempo todo vai ser gamificar. Isso faz parte da educação. Não é, eu digo sempre, não é uma panaceia, vai salvar a nossa educação sozinha, não vai. Agora, é um insumo importante que eu acredito que os professores devem dominar. Gamificação e jogos educativos. Por quê? Porque isso te dá já um leque de possibilidades maior do que o xerox e a exposição, do que o videozinho, do que o slidezinho. Eu brinco sempre, eu tenho pavor de PowerPoint, porque eu não aguento mais ver PowerPoint. E viu tanto na faculdade que eu nem uso, para você ter uma noção.
Veja, quanto mais ferramentas nós tivermos, mais obra nós conseguimos fazer, tá? Se eu tenho só um martelo, eu só vou conseguir pregar prego, tá? Se eu tenho um martelo, se eu tenho uma serra, se eu tenho uma coisa, se eu começo a me instrumentalizar, prof, eu não estou também, por outro lado, jogando a culpa nos prof. Não é isso. É que eu acho que nós também temos que fazer um movimento. Eu estou fazendo isso quando eu compartilho, quando eu aprendo. Eu também estou me capacitando para ser o professor que vai ser contratado no lugar daquele professor ruim, que vai se negar a evoluir, que vai se aposentar, que vai sair do jogo. Eu estou me preparando para ocupar esses lugares. E acho que os professores têm que entrar nesse movimento de profunda aprendizagem e mais ferramentas. Porque eu digo, aí nós aumentamos o nosso repertório. A gente está preparado para mais ações do que quando a gente só tem, né, a exposição como ferramenta pedagógica. É isso aí. Hoje eu estava numa formação pela manhã e também refleti com os professores, né, muito a respeito disso. Ah, mas também tudo é com os professores, também é tudo nas costas do professor. Gente, vamos mudar um pouquinho esse discurso vitimista aí, né, e vamos valorizar primeiro a gente, valorizar a nossa própria profissão, não é? Não é que é tudo culpa ou responsabilidade do professor, mas é que você é o professor, gente. Você está lá na escola, você se propôs a ser o facilitador do processo, você se propôs a mediar o diálogo entre a gestão, a comunidade, você se propôs esse papel. Então, agora, a gente montar nesse discurso, mas também é tudo professor, né? O professor tem que fazer tudo. Poxa, tem. O professor vai ter que se atualizar, vai ter que evoluir. Mas não ganha para isso. Bom, então muda de profissão, né? Porque essa é a realidade da sua profissão. A gente está fazendo um trabalho paralelo de lutar por melhores condições salariais, um trabalho paralelo de lutar pela valorização do professor na comunidade, mas enquanto a gente está desempenhando a profissão de professor, a gente tem que ser ético e desempenhá-la da melhor maneira possível, com responsabilidade, principalmente na educação pública, entendendo que na educação pública a escola é o único espaço em que esse sujeito vai se construir como sujeito, porque a família muitas vezes está desestruturada, não tem amor, não tem atenção, não tem tempo, não tem... Também os pais, muitas vezes, dessas famílias não contaram com estudos prévios para contribuir para essa criança. Então, sim, é responsabilidade do professor. É muito diferente ser professor e ser qualquer outra coisa na comunidade, não é mesmo? Então, vamos assumir isso aí, sim. A gente vai ter que se atualizar. Quando eu ligo para o meu médico para fazer uma consulta no oftalmo, normalmente eu não consigo essa consulta na mesma semana, porque o meu médico está estudando, está num congresso, está apresentando um trabalho, recebendo uma formação. Ele está ocupado. A gente vai precisar se assumir dessa maneira como educador, sabe? De entender que a gente tem uma responsabilidade para além, mas muito além da matemática, da história, da geografia, de português, de espanhol, que a gente leciona. É muito além. Essas matérias são desculpas, são aberturas para a gente promover o desenvolvimento humano para muito além do que se espera de uma transmissão de conhecimento, né, Ivan? É por isso que eu amo você. Tudo é verdade, tudo é verdade. E digo mais, eu desafio os profs, tá, Irene? Desafio você a começar a gamificar com força um processo gradativo de aprendizagem. Em 6 meses, você vai causar uma revolução no teu conteúdo, na tua matéria, nas tuas turmas, e a escola, você vai ser a pessoa mais falada da escola e da comunidade. E, faculdades, escolas privadas que pagam melhor, vão ligar o radar sobre você e vão te contratar. Você vai ganhar mais, enquanto prof, se você fizer o teu trabalho bem feito, com qualidade extrema. Mesmo que hoje você olhe e diz assim, eu não ganho nada para isso, então não vale a pena eu me mover. Não, vale a pena sim, porque é o fato de você estar pensando assim que te coloca nesse lugar que você está. Eu hoje sou prof e, felizmente, para mim, alegria, com todas as dificuldades que eu passo em família, não me falta dinheiro. E eu não falo isso, sim, para dizer. É que, assim, quando a gente é diferente, as pessoas nos chamam. Eu não venço dizer não, Irene, para lives, para treinamentos, para cursos, para palestra, para vender meus livros. Eu não tenho nem livro, eu não estou dando conta. Por quê? Eu que eu digo, estou aqui 2 meses esperando aqui essa data. Lembra? A gente tentou várias vezes. Eu me exponho, eu produzo, eu leio, eu gasto dinheiro para caramba comprando livro, fazendo curso. Então, eu me coloco em movimento. E esse é um processo que, rapidamente, 3, 6 meses, no máximo 1 ano, você começa a colher frutos. Então, se você se mover, prof, por favor, assuma essa postura. Isso que a Irene estava dizendo. Essa postura, nossa, nós estamos num lugar diferente. Quando a gente está aqui numa live com vocês, nós temos responsabilidades. Responsabilidades extremas com isso. Eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso dizer de qualquer jeito. É assim que tem que ser na sala de aula, porque isso aqui é um espaço educativo.
A gente está trocando informações, trocando conhecimento. E nós estamos dispostos a contribuir. O Norberto aqui da Eurecando, que tá aqui empolgadaço. Eu sabia que você ia gostar dessa live, viu, Norberto? Que bom que tá aqui, rapaz. Ele está dizendo, empatia é se colocar no lugar do outro. O aluno se coloca 365 dias no lugar do professor. E o professor? Quando, como se coloca no lugar do aluno? É isso, vamos embora, vamos junto, vamos nos ouvindo, vamos aprendendo, né? Isso é muito importante. Ele coloca aqui, o professor não sabe jogar, mas o aluno também não sabe a matéria. Todos precisam estar abertos para aprender e se desafiar. Exatamente, muito legal. A Carla Weber Irene, falando... Oi, querida. O meu amigo aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que estuda jogos na educação, aprendi muito com ele, o Rafa Jacques, quero mandar um abraço, inclusive. Ele diz o seguinte, e eu concordo com ele, o jogo você produz em sala de aula. Você deixa jogar. Porque, veja bem, uma professora, que eu tenho um livrinho aqui também, que é formada na PUC, ela diz isso, faça o jogo com os teus alunos. Imagine eles produzindo as pecinhas, recortando as coisas. Eles já estão com vontade de jogar só pelo fato de fazer o jogo, de fazer as peças, fazer os elementos, pintar o tabuleiro, definir como é que vai ser o placar, definir as regras. Quando você constrói um jogo educativo com a tua turma, eu brinco que é o santo grau da gamificação. É você produzir com os próprios... Eles estão produzindo, já estão com desejo de jogar. E ao jogar, estão produzindo conhecimento e aprendendo aquilo que você não consegue ensinar. Professor, professora, você não precisa ser um super-herói, ser uma super-heroína, saber tudo, para ensinar tudo. Nós precisamos saber conduzir o processo de aprendizagem. E aí vai fluir. Então, é um processo importante. Os nossos educandos e educandas têm muito a nos ajudar no processo de construção de conhecimento. Não podemos esquecer disso. É isso mesmo. A Carla está concordando aqui com você, dizendo que precisamos envolver o estudante, ele ser protagonista na construção do seu conhecimento. É isso, ser protagonista é isso, ele fazer, ele construir o conhecimento, não ir recebendo só aquilo de maneira tão passiva, né? Ô, Paty, eu vou comentar aqui o que a Paty colocou. Ela colocou acerca do comentário do Ivânio, professores ruins não são ruins, fazem parte de um outro período da nossa educação. Me parece que a pandemia revolucionou a educação, as pessoas despertaram. Paty, eu tenho uma péssima notícia para você, isso não aconteceu ainda, minha querida. Isso está por vir. Eu tenho certeza que você que está aqui com a gente faz parte dos professores que estão se reinventando. Está investindo aqui o teu tempo, essa hora da noite, numa sexta-feira, está investindo o teu tempo para aprender alguma coisa com o Ivânio, para despertar uma reflexão e tudo mais. Mas a péssima notícia é nem todos estão assim. Eu tenho visto muitos professores que estão mortos em sala de aula. É só enterrar. Está ali esperando a aposentadoria. Graças a Deus, eu tenho visto também a maior parte que faz o contrário disso. Mas quando a gente diz que tem professor ruim sim, como tem professor ruim, como tem profissional ruim em qualquer outra área. Então, não podemos ter esse pudor de falar sobre isso. O cara que está ruim, o cara que não está bem, não é que não está bem porque ele não sabe de tecnologia, não é porque ele não quer saber. É porque ele está resistente e no funcionalismo público montado ali e esqueceu a ética, a amorosidade. Então, é a denúncia que eu tenho feito aqui e eu acho que é importante a gente ter muita atenção a isso. Graças a Deus, eu insisto, ainda bem, menos mal que não é a maioria. A maioria está muito disposta, está aprendendo, está indo atrás, está aqui, ó, numa sexta-feira à noite como você, Patrícia, aprendendo, compartilhando, refletindo a respeito da educação. Isso é muito legal. A Carol Domingues, Ivânia, está dizendo aqui para a gente, as gerações atuais recebem estímulos cada vez mais diversificados nos ambientes que circulam, enquanto na escola, muitas vezes, permanecem a receber comunicação de forma única. O aprendizado é potencializado pela diversidade dos estímulos. Neurociência na veia, né, Carol? Agora você arrebenta aí. Eu acho que sim, ó, nós temos que despertar para isso. Usar o jogo, seja ele offline ou online, é você tornar o espaço pedagógico dinâmico. Por quê? Porque a realidade é dinâmica, né? Na realidade, a gente não está todo dia só alguém falando para a gente tem que ficar quieto e escrever. A vida não é assim. E, de certa maneira, a escola tem que, né, reproduzir a vida. Então, tem que ter cor, tem que ter vídeo, tem que ter jogo, tem que ter prosa, tem que ter passeio, tem que ter caminhada e tem que ter um momento de sentada também para a gente fazer a nossa avaliação, fazer o nosso processo. Eu gosto da ideia de pensar aulas diferentes. Quando eu penso um percurso formativo, ali, por exemplo, com as minhas turmas de pós-graduação, eu penso, como é que eu conseguiria fazer? Eu tenho 6 aulas, como é que eu consigo fazer uma aula diferente da outra? Para quê? Para que tenha 6 experiências pedagógicas. Porque daí tu traz a surpresa para dentro do espaço educativo. Se você começa, essa vai ser, faço um joguinho, mas depois eu volto para explanação. Aí eu faço um joguinho. Aí é uma enganação.
Você tem que tornar, de fato, a aula e o processo dinâmico. Eu concordo contigo com o que você disse antes, vou reforçar. Tem professor ruim. Quem nega isso está com o olho fechado. E eu vejo. Não é tradicional, não, viu, Paty? A Paty está tentando minimizar aqui o nosso curso. Não seriam tradicionais, não, é ruim mesmo. Porque se você vai ao médico com uma unha encravada, ele te opera da apêndice, ele é ruim. Então, o professor é igual. O professor que insiste em não olhar no seu entorno, e a gente está insistindo aqui, ó, não tem a ver com tecnologia rebuscada, tem a ver com você se permitir aprender com o teu aluno, você se permitir um momento de voltar a ser criança, de perceber do que ele gosta, e compartilhar desse gosto com ele. Isso é humanidade, e essa humanidade precisa fazer parte da nossa educação, né? Tem muito, Irene, esse discurso que a pandemia revolucionou a educação. Não. A pandemia ensinou os professores a usar o Google Meet e o Zoom, e isso é muito pouco. É muito pouco, não caiam nesta armadilha, porque se houvesse uma revolução na educação, nós teríamos duplicado, triplicado o salário dos professores pela percepção da importância deles na sociedade, nós teríamos a família percebendo a importância de aprender, seja à distância ou presencialmente, nós não temos isso. Então, eu ainda estou muito pessimista com a pandemia, ela só é um problema de saúde, por enquanto, e um problema social mais amplo, mas ela não revolucionou a educação, a não ser de ter instrumentalizado minimamente os professores a usar ferramentas online. Ponto. E, claro, aí tem as exceções, os pontos fora da curva, que são os professores que se dedicaram a aprender a gamificação, a usar com eficiência a aula remota, de fazer uma boa aula remota. Mas, por enquanto, ainda é só isso. O que é bom, mas ainda é muito pouco para os sonhos que a gente tem de sociedade e de educação. Exatamente. É bom, mas é mais ou menos o que a gente fala sobre as crianças, né? Ah, as crianças sabem de internet o quê? Rede social. Poxa, que maravilha. Na época da pandemia, nós, professores, aprendemos o quê? Várias salinhas de reunião e vários lugares para fazer live. Alguns, e ainda bem, olha só, a gente está aqui com a salinha cheia para bater esse papo, alguns foram muito além. E é com esses que a gente quer falar, porque esses são os professores capazes de transformar em produção, em alguma coisa efetiva, a inquietude dos demais. São capazes de gerar essa inquietude nos demais, inquietude que tira os demais do lugar comum também. Então, ó, é um chapalhão em todo mundo. Vamos embora, vamos aprender junto. Tem um monte de formação gratuita, tem um monte de comunidade disposta a compartilhar e você vai conseguir se sentir mais valorizado. A gente não pode, como professor, esperar que a sociedade valorize a gente se a gente também não se valorizar. Então, assim, gente, estou dando um chapalhão na gente aí. Eu sou professora também, eu não estou falando aqui do Olímpio, eu estou falando do professor da vida inteira. Então, é desse lugar aqui que eu estou falando. Oi, Vânio, a gente tem outro amor em comum. O nosso tempo está esgotado, a Aline vai me matar. Eu nunca respeitei a hora, a gente está quase uma hora. Loucura, mas eu estou aqui ó, com 1000 perguntas, eu queria ficar com você mais tempo. Mas eu quero te falar uma coisa. A gente tem outro amor em comum, um amor maravilhoso. Ó, o pessoal da Futura Consultoria aí, a gente está trazendo para uma parceria aí. Que bom, a voz da Patrícia que está aí com a gente também. É a Paty. Gente, a Futura está dizendo, instrumentalizando os professores e alunos. Muitos nem têm acesso à internet. Exatamente. Então, por isso que a gente está dizendo que gamificar não é tecnologia só, não é internet só, é uma outra coisa. Você jogar, você fazer divertido, você fazer... Não ter medo de levar diversão para a sala de aula e provocar desafios, né? Mas, queridão, a gente está esgotado aqui, estourando. Antes do Instagram derrubar a gente, que derruba em uma hora, eu queria que você comentasse uma coisa com a gente. Nosso outro amor em comum é Paulo Freire, não é mesmo? Amém. É este barbudinho que nos uniu profundamente para sempre. E aí, eu quero te dizer o seguinte, que o papaizinho Paulo Freire diria para a gente sobre gamificação, irmão? Muito legal, muito legal. Me pergunto direto isso, agora que eu entrei no tema da gamificação. Ivane, como é que liga Paulo Freire e gamificação? Aí eu gosto muito de citar o Tiago Ingracia, que é um professor aqui da Federal da Fronteira Sul, o Paulo Freire era apaixonado por tecnologia. Olha o que ele fazia lá nas 40 horas da Angélica, ele levava um projetor. Ninguém usava isso em educação. As aulas eram expositivas, o professor subia num lugar mais alto na sala e falava o dia inteiro. E o Freire botou projeção na tela e palavras decompostas, andava no meio do povo, anotava. O Freire era um apaixonado por tecnologia. E a gamificação, enquanto inovação em processos educativos, eu acho que ele apoiaria. Agora, ele apoiaria a gamificação crítica.
Ele não apoiaria o jogo pelo jogo, a gamificação pela gamificação, a aulinha legal. Não é esse tipo de educação que ele apoiaria. Então, nós temos que ter consciência do seguinte: gamificar sem criticizar, nem gamifique. Então, continue lá com a tua aulinha expositiva, xerox e deu. Se você vai entrar no jogo da gamificação e do jogo educativo para dinamizar a tua aula, dinamize para produzir conhecimento, para ler a realidade, para ler o mundo além das palavras e dos conteúdos. Eu acho que era isso que o Freire diria. Pode usar qualquer tecnologia, qualquer metodologia, qualquer ferramenta, desde que de forma crítica. Esse é o poder da gamificação na minha perspectiva. Você torna a aula muito bacana, interativa, engajadora, mas essencialmente para produzir conhecimento crítico. Senão, é mais uma ferramenta cérebro dependente, dependendo de uma consciência alienada, mágica, que não serve para ajudar a educação a melhorar o mundo. Então, eu acho, ouso dizer que acho que o Freire diria mais ou menos por aí. Maravilhoso! Irmão, gratidão imensa, beijo grande nas suas meninas lindas, no seu irmão querido, na sua família maravilhosa. Gratidão por contribuir tanto com a gente, compartilhando tantos saberes. Valeu demais por tudo, por esse nosso contato de sempre, que venham muitos mais projetos e muitas mais parcerias, tá bom? Acore a sua casa, venha sempre, quando quiser, e queira muitas vezes, que a gente quer sempre, viu? Tamo junto, eu amo vocês também, adoro estar contigo e a gente vai produzir muita coisa junto online, porque acho que é um caminho também que nós devemos ocupar com a educação, né? Além de trazer bons conteúdos, mas estar presente online o tempo todo. Eu agradeço imensamente, sempre que precisar, é só chamar. Um beijão para todos. Beijo grande. Então, você que acompanhou a gente até agora, parabéns, com certeza você não faz parte do grupo de professor ruim, porque você está aqui, está batalhando para adquirir conhecimentos novos, compartilhar, refletir, se reinventar. Vem com a gente. Hoje a gente recebeu o nosso querido Ivânio Dickman compartilhando com a gente conhecimento sobre gamificação. Fica de olho, semana que vem tá maravilhosa também. A gente traz a Petralha, que é uma das tradutoras do Edgar Morin, que vem